Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã. Ontem, dia 7 de janeiro de 2023, um dia dos mais tristes da história do futebol brasileiro e do Clube de Regatas Vasco da Gama. Carlos Roberto de Oliveira, o Roberto Dinamite, falece após uma luta intensa contra o câncer, nos deixando triste e choroso num dia muito melancólico, chuvoso no Rio de Janeiro, mas sai o corpo de Carlos Roberto e entra para a eternidade o Roberto Dinamite. Porque eu tenho certeza que o Roberto Dinamite, enquanto houver um vascaíno nesta terra, será por nós sempre lembrado. Aqui é uma singela homenagem a este nosso eterno ídolo, Roberto Dinamite. Falarei o nome dele diversas vezes neste vídeo, sim, Roberto Dinamite. Muito obrigado. Me acompanhe até o final desse vídeo, logo após a nossa vinheta. Um bom dia, meus nobres. Nesse dia triste, a gente tem que lembrar sempre das pessoas o bem que elas nos fez, a felicidade que ela nos trouxe. Roberto Dinamite sempre nos trouxe muita felicidade. Primeiro parênteses aqui que eu abro esquece o lado político, esquece a presidência de Roberto Dinamite ou esquece a presidência de Carlos Roberto de Oliveira e fecha a parênteses. Lembre-se sempre do nosso ídolo, o maior artilheiro de todos do Brasil aqui, o Roberto Dinamite. Aqui alguns dados, primeiro algumas informações. O funeral aberto será realizado em São Januário, no estádio Vasco da Gama. Começará para o público em geral às 10 horas da manhã. Sócio poderá entrar pela entrada principal e o público em geral entrando pelo portão 3 e será de 10 até as 7 horas da noite. Amanhã, terça-feira, pela manhã, penso eu, terá um funeral fechado para a família e amigos e seguirá um cortejo com o carro do bombeiro aberto até Duque de Caxias, aonde Roberto Dinamite será enterrado ali, a sua cidade natal aqui no Rio de Janeiro. Duque de Caxias é uma cidade próxima aqui na Baixada Fluminense. Obviamente aqui no canal não teremos a live hoje, segunda-feira de tarde, e amanhã também de manhã também não teremos a live, nem sequer vídeo, porque realmente todo vascaíno hoje está de luto, mas eu não poderia deixar de prestar a nossa homenagem a esse monstro do futebol brasileiro e do Clube de Regatas Vasco da Gama, que é Roberto Dinamite. Olha só os números deles. São 1.110 jogos, com 708 gols, em média de 0,7 gols aí por jogo. Ele é o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 190 gols. Maior artilheiro do Campeonato Carioca, com 279 gols. Maior artilheiro, obviamente, de São Januário, do estádio Vasco da Gama, com 184 gols. Roberto Dinamite significa o ídolo, significa o Deus em campo, significa aquele atleta onde a criança vai se inspirar para virar ser um artilheiro, para virar ser um jogador, aonde aquela criança ali enxerga aquele monstro sagrado, que na verdade nada mais é do que um homem de carne e osso, mas que para aquele torcedor, para aquela pessoa, para aquela criança, para aquele idoso, nos traz sempre aquela lembrança maravilhosa de gols, de felicidade, de alegria ao ver no futebol. Que futebol devia ser bonito naquela época em ver, olha só, Roberto Dinamite, Zico, Roberto Dinamite batendo falta no rival. Olha como devia ser agradável ir ao Maracanã assistir um clássico desses. Meu Deus, e hoje a gente fica sofrendo pela precariedade que se tornou o nosso futebol. E olha só, o que os próprios Zico, o rival, estou trazendo aqui as palavras do rival, poderia ter trazido aqui inúmeros outros jornalistas que falaram coisas lindas do Roberto Dinamite, mas escuta o Zico falando sobre ele. O Dinamite, amigo do coração, amigo do peito, começamos juntos também, a mesma coisa, estamos aqui sempre na torcida. Tive falando com o seu filho hoje e Deus está no controle. Foi um pouco este relato do Zico
logo após aquele jogo das estrelas, até um pouco antes da morte do Rei Pelé. Isso eu acho que é o que significa o futebol, significa o esporte. Adversários e campos, podemos brigar, rivais, mas um respeita o outro, um admira o atleta que é o outro. E se um é grande, se o Zico é grande, é porque ele enfrentava o Roberto Dinamite. E se o Roberto Dinamite é grande, porque ele enfrentava o Zico. Se o Roberto Dinamite é grande, porque ali atrás dele tinha diversos outros coadjuvantes que hoje seriam craques. Seriam ali titulares absolutos da seleção brasileira. Tal como também no rival tinha outros coadjuvantes, se assim podemos também dizer, com uma categoria de futebol grande, um respeitando o outro, mas obviamente que dentro de campo, dando sangue para um vencer o outro. Isso para mim que é o esporte, é você trazer essa alegria. E também você está vendo aí outras fotos aqui em justa homenagem à estátua do Roberto Dinamite, São Januário. Eu já falei, ali você tem a estátua do Roberto Dinamite, como você também tem a estátua do Romário, e outros jogadores também poderiam fazer uma estátua ali em São Januário. São Januário tem inclusive que vai ter um endereço novo. Pois é, isso eu acho bacana a homenagem. Você está vendo o Twitter do nosso prefeito, Eduardo Paz, informando que na terça-feira assinará um decreto, ou hoje mesmo, na segunda-feira, já sairá esse decreto, colocando aquele trecho da rua ali, chamada Avenida Roberto Dinamite, número 10, a camisa 10, essa mística da camisa 10, que é o que tanto falta hoje para o futebol, porque o que leva também ao estádio, hoje na Avenida Roberto Dinamite, número 10, o estádio Vasco da Gama, são ídolos, são os atletas, e ir ver o ídolo fazer gol. E uma das homenagens é você aposentar a famosa camisa 10 do Vasco da Gama, a qual Roberto Dinamite usou. Eu particularmente gosto dessas homenagens, principalmente quando o jogador é o jogador daquela camisa ali. E nada mais justo a gente talvez aposentar uma camisa 10 mística. Não sei, acho que é muito discutível isso, mas acho que todas e qualquer homenagens ao Roberto Dinamite tem que ser realizadas como foi com a estátua dele em vida e pós-mortem agora, então sempre e todo e qualquer eternidade. Tem aqui um caso que eu vou falar para vocês, foi um tour que eu fiz logo na inauguração do CT, hoje denominado CT Moacir Barbosa. Eu estava lá com o Mumuzinho da Colina, o Adílio, que é uma das amizades que eu fiz aqui no YouTube. A gente estava gravando ali, um calor danado ali, acho que é Curicica, sei lá. O Mumuzinho falou, pô, vamos entrar aqui, que é um dos poucos ambientes que tinha ar-condicionado, que era o vestiário, onde as pessoas estavam colocando ali o uniforme para ir para o jogo. Então, a gente inventou que tinha que carregar lá o celular e ficou lá no ar-condicionado, conversando dentro do vestiário. Quando entra Mauricinho, Giovanni e Roberto Dinamite para realizar a última partida do dia, que era ali por volta das 2 horas, e eles ficaram ali vestindo seus uniformes e o Mumuzinho só falar, vamos passar o dia todo aqui escutando a resenha deles, comentando como era da época do futebol, a relação do Roberto Dinamite com o Antônio Lopes, a trolhagem que eles faziam com os juniores que subiam já com o Roberto Dinamite o astro, mandando a garotada sentar na cadeira do ônibus do Roberto Dinamite, e ele sempre o último a entrar, expulsava. Quer dizer, isso acho que é futebol. E essa convivência também extra-campo. E isso que muito nos alegra. E ali eu vi, caraca, que maravilha ficar escutando meu ídolo tão perto, tão próximo. Tá vendo até a minha foto aí que foi tirada com ele. E ali a gente realizando um sonho. E esses caras que a gente deusifica é tão próximo, de carne e osso, e tão simples ali, e a gente escutando a história deles. Por isso que eu adoro essa foto aí. Eu vou prestar homenagem até ao fotógrafo, que é o Ronaldo Teobaldo. Essa foto foi tirada no estádio Luso brasileiro aqui da Ilha do Governador, da Portuguesa da Ilha do Governador. E eu acho que é onde você significa o que é um ídolo do futebol, né? As pessoas ali atrás da grade, esticando o braço para tentar sentir a graça do seu ídolo que estava ali tão perto, tão grande, tão gigante, mas que parece às vezes tão inalcançável, não só porque ele está ali no campo de futebol, mas porque ele é os números, porque ele te representa a maior alegria do mundo, que é você torcer para um clube de futebol e você ver um gol do seu time de futebol, a disputa que é para você vencer uma partida. Então, aqui, finalizando as nossas palavras, eu acho que
tem um vídeo agora que o Roberto Dinamite fez para a Vasco TV, onde ele agradece a torcida vascaína e ao Vasco. E tem que agradecer mesmo, porque foi o Vasco que fez a sua carreira no futebol. Mas, sinceramente, acho que a torcida vascaína também tem que agradecer muito por ex-senhor Carlos Roberto de Oliveira, o Roberto Dinamite, ter se dedicado tantos anos da sua vida, da sua carreira de futebol, a defender a Cruz da Malta que nós carregamos no peito. E como eu falei aqui no começo do vídeo, enquanto houver um vascaíno nesta terra, Roberto Dinamite, serás imortal. Muito obrigado por tudo, pelos vários momentos de alegria que você me proporcionou. Ídolo, é isso. Tchau, Roberto Dinamite. Você com certeza será eterno. E para vocês, meus amigos, saudações vascaínas.